Os irmãos podem sentar-se. Nós estamos com a mensagem desta noite, terminando a série de mensagens sobre o ensino do apóstolo Paulo sobre a prática da oração. E hoje nós queremos examinar ainda alguns princípios de oração ensinados por ele. Podemos dizer que são pequenas frações, pequenos fragmentos que nós encontramos nas páginas do Novo Testamento, ensinos do apóstolo Paulo sobre oração. Alguns deles vêm do nosso conhecimento, mas sobre os quais ainda não tínhamos falado dentro dessa série. O primeiro que nós queremos examinar é que devemos dar graças a Deus em tudo. 1 Tessalonicenses 18a diz assim: em tudo deem graças. Em tudo deem graças. Em tudo. Não se trata de agradecer a Deus as coisas ruins que nos acontecem em si mesmas, porque foi ruim ou porque tivemos este ou aquele problema. Não faz sentido você agradecer pelo problema ou pela situação em si. Então não se trata de agradecer a Deus por essas coisas, mas trata-se de expressar gratidão a Deus, confiando que Ele tem o controle de cada situação, de cada experiência que eu e você vivamos dia após dia. É por isso mesmo que o apóstolo, escrevendo aos Romanos, ele falou, já vimos aqui, no outro contexto do que vamos ver hoje, da dificuldade que temos muitas vezes de orar em algumas situações. Romanos 8, 26 e 27, ele diz assim: da mesma maneira também o Espírito, referindo-se ao Espírito de Deus, nos ajuda em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Esse texto que se refere ao que entendemos ser oração em línguas, não a língua que se fala como resultado do batismo no Espírito Santo, também, sim, como resultado do batismo no Espírito, mas não aquela linguagem de louvor e de adoração que caracteriza todo aquele que tem a experiência do batismo no Espírito. Mas ele está falando daqueles que, pelo mesmo Espírito de Deus, intercedem, ou por si mesmo, ou por uma situação que, mesmo sem entender, ele sente, movido pelo Espírito, sente a necessidade de orar. Mas eu creio que ele está falando aqui de uma situação pessoal, onde eu e você vivemos uma situação na qual não sabemos orar. Às vezes não temos nem força para orar. Às vezes ficamos tão fragilizados, tão incapazes de entender. Muitas vezes perdemos as forças físicas e perdemos também, ficamos perplexos, sem saber como agir, como reagir. E eu creio que é num contexto desse que entra a intercessão em línguas. É quando o Espírito de Deus vem em nosso socorro e nos leva a orar como convém, não como eu penso, ou muitas vezes nem penso como orar, mas é como Ele que conhece a vontade de Deus sabe,
intercedendo em meu favor ou em favor de uma pessoa outra, por uma atuação específica de Deus numa situação que me afete a minha família ou afete alguém pelo qual Ele quer que nós intercedamos. E é dentro deste contexto, do contexto de perplexidade, do contexto de fragilidade, de um contexto em que eu e você não sabemos como orar, que ele continuou dizendo. São os versos seguintes a estes que eu acabei de ler, né? Versos 28 e 29. Ele vai, através destes dois versos, nos mostrar que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A pergunta que precisamos fazer é se sabemos isso. Eu creio que na mente é muito fácil saber isso. É muito fácil dizer isso. Mas no momento em que estamos passando por uma situação difícil, é muito complicado imaginarmos isso. Mas é o que Deus quer que nós entendamos. Que tudo que possamos vir a viver, ou que estejamos vivendo, ou que temos vivido, ou que já vivemos, coopera para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, isso mostra Deus no controle, isso mostra Deus valendo-se de todas as experiências que eu já vivi, que você já viveu, que você vem vivendo, quem sabe você está vivendo agora, e que parece uma coisa muito ruim, muito má, muito difícil de vivenciar, mas é necessário que nós busquemos entender que tudo isso vai redundar em bênção, vai redundar em bem para a pessoa que está vivendo isso e para outras pessoas que vão se beneficiar daquilo que eu e você venhamos a viver numa situação difícil. Pelo menos duas coisas nós precisamos saber: que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Isso inclui tudo, inclui realmente todas as coisas. A segunda coisa que o texto destaca é que existe um propósito. Deus deseja nos conformar à imagem de seu Filho, porque nós não somos nada mais, nada menos do que filhos de Deus com Cristo. Ele é o Filho de Deus. Ele é o Filho de Deus e é Deus com Deus. Nós somos filhos adotivos. E como filhos que somos, Ele nos deu do seu Espírito. O Espírito de Deus que habita em nós. É um privilégio enorme, como filhos de Deus, sermos habitação do Espírito de Deus. E o propósito de Deus, ao nos chamar, ao nos justificar, é o de justamente nos conformar enquanto aqui estamos, enquanto aqui estivermos, à imagem do seu primogênito, que é o Senhor Jesus Cristo.
Isso não significa que venhamos a nos tornar Deus como Jesus foi e é Deus. Mas significa sermos como o Filho dele foi quando ele aqui esteve. Significa que na condição de homens, ele tem o propósito de formar em nós o caráter de seu Filho. Assim como em Cristo habitou toda a plenitude de Deus e habita toda a plenitude de Deus, ele deseja que a plenitude também do Espírito de Deus habite em nós. E o que impede isso exatamente é a minha vontade, a sua vontade, é o orgulho, a vaidade e tantas outras coisas, tantos pensamentos, tantas ideias e conceitos puramente humanos que ocupam um lugar que não devia ocupar e impedem uma ação plena do Espírito de Deus na vida de cada um de nós, mesmo sendo seus filhos. E através das muitas situações, nós somos impactados, nós somos quebrantados, nós somos humilhados. Não como alguém como se Deus quisesse humilhar alguém, no sentido pejorativo da palavra, mas levando-nos a reconhecer realmente a nossa condição de frágeis, pessoas limitadas que precisam de Deus e a quem Ele quer assistir, a quem Ele quer conduzir, a quem Ele quer guiar, a quem Ele quer exercer o seu governo, não para nos fazer o mal, mas para nos fazer o bem. E somente através deste quebrantamento é que eu e você podemos ser conformados à imagem de seu Filho. Porque a resistência está sempre em nós, no nosso eu, na nossa vontade, em uma série de coisas que nós abrigamos como seres humanos, como pecadores redimidos, mas humanos, e que impedem uma liberdade maior ao Espírito de Deus em nós. Sabendo disso, então, que todas as coisas cooperam para o nosso bem e que através de todas as situações adversas o Senhor tem um propósito, que é o de nos conformar à imagem de seu Filho, sendo Ele como é o primogênito entre muitos irmãos. Sabendo então disso, nós devemos dar graças em tudo, porque esta é a vontade de Deus. O texto diz: em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus. Então, é isso que Deus deseja, que nós creiamos que todas as coisas vão nos levar aonde Ele tem planejado, idealizado para nós como seus filhos. Nós não somos criados como filhos que fazem a sua vontade, e Deus não está nos criando para que toda a vontade nossa seja feita. A nossa vontade não é boa, nem sempre é boa. É uma criança que é criada cheia de vontades, fazendo o que quer, do jeito que quer, e como nós vemos hoje acontecendo em muitas famílias, em muitos lares, onde os pais muitas vezes não sabem o que fazer para agradar os seus filhos, mas fazem isso alimentando a vontade própria deles, e fazendo com que mais tarde eles venham a colher um fruto que não é o melhor. Os filhos precisam aprender a obedecer, a sujeitar-se aos seus pais, a ouvir-lhes o ensino, os princípios, a palavra,
para que eles sejam homens e mulheres de bem, porque eles vão enfrentar um mundo onde as coisas não acontecem como eles, os nossos filhos, querem. O mundo não tem essa paciência e essa generosidade, entre aspas, que muitos pais têm para com seus filhos. O mundo não mima ninguém, o mundo não age como muitos pais agem. E quando estes filhos vão enfrentar o mundo, eles não se acham capazes de fazê-lo, porque não sabem lidar com situações adversas, não sabem ser contrariados, não sabem fazer aquilo que devem, muitas vezes, porque por uma questão de capricho, de vontade própria, eles então entram por caminhos tortuosos, muitas vezes não sabem lidar com a situação, se embrenham pelas drogas, não se aceitam, sendo contrariados, e aí se sentem desamados. Muitos pais querem que, eu não sei nem porque eu estou falando isso, porque não tem nada disso aqui, mas muitos pais buscam justamente mostrar aos filhos que os amam, mas o que eles se sentem é desamados. Eu lembro de uma situação na minha família onde a pessoa veio onde ela tinha toda a liberdade, podia chegar a hora que quisesse em casa, os pais nunca contrariavam. E ela me disse, olha, eu gostaria que eles dissessem para mim, olha, a hora de chegar é essa. Que eles pontuassem na vida dela o que eles queriam. Era assim que ela realmente sentiria que era amada. Ela não saberia que era amada porque podia fazer o que quer. Ela se sentiria amada porque ela veria que ela tem limites. Ela se sentiria amada porque ela não podia fazer tudo que ela queria, porque os pais a amavam a ponto de impedir que ela fizesse o mal, cometesse loucuras. E essa vida esteve desgarrada há muito tempo, mas graças a Deus, eu não vou falar quem é não, mas essa vida voltou-se para o Senhor, e graças a Deus hoje ela está nos caminhos do Senhor, mas ela teve que fazer uma caminhada muito dura. Aprendeu a trancos e barrancos no mundo o que ela não aprendeu em casa. Então, nós devemos dar graças em tudo, porque essa é a vontade de Deus para vocês, é o que o texto diz. Deus quer que nós entendamos que Ele está agindo, Ele está bloqueando, Ele está impedindo, Ele está cuidando, Ele está protegendo, Ele está preservando, e Ele estabelece princípios, estabelece leis, estabelece normas que normalmente o homem não gosta de seguir. Então, não é algo fácil de fazer. É por isso que o texto diz também que devemos dar graças em tudo, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. O que significa isso? Que eu e você só podemos dar graças a Deus em tudo por meio de Jesus. Ou seja, se Ele estiver em nós, eu creio que Ele está em nós. A questão é se Ele está realmente encontrando espaço. É impossível nós fazermos isso senão pelo Espírito de Deus, que representa Jesus, até que Ele volte. Então, quando nós conseguimos em tudo dar graças, sabendo que é a vontade de Deus, e
conseguimos fazer isso é porque o Senhor Jesus está nos levando, através do seu Espírito, a fazer dessa maneira. Por isso que o texto diz: em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Mas nós estamos vendo princípios de oração ensinados pelo apóstolo Paulo. O segundo que queremos ver é um trecho bem curtinho que está em 1 Tessalonicenses 5,17. Orem sem cessar. Algumas versões dizem: orem continuamente. E isso significa orar em todo o tempo, ou o tempo todo. Como é que alguém pode orar o tempo todo? Ele já nos falou sobre isso de certa forma, e vemos isso em Filipenses 4, 6, 7, texto que já examinamos aqui num outro contexto, mas vamos ver agora. O texto diz assim: não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica com ações de graças. Eu creio que nós temos que desenvolver o hábito de orar em tudo. Orar para fazer as coisas mais elementares. Quanto mais velho a gente fica, mais ciente, pelo menos eu fico, e eu creio que essa é uma situação das pessoas mais idosas. Quanto mais idoso você fica, mais ciente você fica da sua limitação. Não limitação de mente, mas limitação física. E você não é mais a mesma pessoa que você era. Você não faz as mesmas coisas, você não aguenta os mesmos trancos que você aguentava. Você é muito mais frágil, muito mais quebradiço, e haja quebradura nisso aí. Então, você sente muito mais necessidade de orar. Pelo menos eu sinto essa necessidade de orar por tudo. Se você vai na esquina, ore para ir na esquina. Se você vai fazer alguma coisa, ore por isso. E eu tenho desenvolvido isso, não porque eu seja por necessidade. Eu sinto que preciso disso. Eu preciso orar. E eu preciso orar muito, eu preciso orar o tempo todo. E eu creio que é isso que o texto está dizendo: orar sem cessar. Nós vivemos num mundo em que temos que orar o tempo todo. Nós só sabemos o que está acontecendo agora, não sabemos do que vem depois. Eu não estou querendo transmitir a ninguém nenhuma visão pessimista, nada disso, muito pelo contrário. Mas nós temos que orar por tudo, porque é esse o ensino da palavra: orai sem cessar. E ele, escrevendo aos Filipenses, ele diz: não fiquem preocupados com coisa alguma. Em tudo, sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês. Isso significa que Deus tem o desejo de agir em cada situação que eu e você vivamos. Ele tem interesse em intervir, em agir em coisas mínimas, elementares.
Ele é um Deus grande que habita no alto e sublime lugar, mas habita também com contrito e abatido de espírito para nos vivificar. Ele vem em nosso auxílio, Ele mora em nós. O fato dele residir em nós já é uma evidência da disponibilidade que há em Deus de nos assistir em cada uma das nossas necessidades. Então, eu e você podemos buscá-lo em cada detalhe, em cada pormenor. E eu sugiro a você, se você tiver juízo, a não fazer isso somente quando você chegar a uma certa idade, mas a fazer isso sempre. Porque isso vai poupar você e a qualquer um que assim fizer de muitas situações que a oração pode resolver e evitar. Eu não estou dizendo que eu muitas vezes sou pego de surpresa e eu penso, puxa, eu não orei por isso. Não pense você que as coisas são ótimas assim e eu não tenho nenhum problema porque eu oro por tudo. Eu não sou diferente de cada um de vocês. Eu só estou expressando a necessidade que eu tenho e o entendimento que eu tenho do que significa orem sem cessar. Não é sem razão também que Jesus nos ensinou a vigiar. Marcos 13, 32 a 37, Jesus falou sobre a sua volta. E ele disse e deixou claro, se você quiser depois você leia o contexto em que isso está registrado, mas ele diz no verso 32, mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. Eu confesso para você, não sei se Jesus, porque veio na condição de homem e não sabia, ou se é porque é coisa só do Pai mesmo, não sei. Eu sei que quando ele estava aqui, ele disse isso. Quando ele estava aqui, ele disse que o Pai era maior do que ele. Eu sei que ele é igual ao Pai, mas tem a questão também da hierarquia, porque o Pai é Pai e ele é Filho, né? E se muitas vezes os filhos não reconhecem essa hierarquia, o Filho de Deus reconhece a autoridade do Pai sobre ele. Mas Jesus disse, mas a respeito daquele dia ou da hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. E ele diz, estejam de sobreaviso e vigiem. É aquilo que falamos hoje, olha, vê se enxerga. Abra os seus olhos, esteja de olhos abertos. Estejam de sobreaviso e vigiem, porque vocês não sabem quando será o tempo. É como um homem que, ausentando-se do país, deixa a sua casa, dá autoridade aos seus servos, a cada um a sua obrigação, e ao porteiro ordena que vigiem. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem quando virá o dono da casa. Se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo ele inesperadamente, não encontre vocês dormindo. O que, porém, digo a vocês, digo a todos, vigiem. Então não é tempo para dormir o sono da indiferença, da frieza, da acomodação, da inércia espiritual. É tempo de orar. É tempo de orar continuamente. É tempo de vigiar. E vigiar está totalmente ligado à questão da oração. Nós vamos ver isso. Por isso que em Marcos 14, 33 e 34, diz assim, e levando consigo Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. Quem? Jesus.
e lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui e vigiem. Fiquem aqui e vigiem. E um pouco mais adiante, eu podia ter usado o texto de Marcos, não sei nem porque eu usei Mateus, mas Mateus 26, 41, no mesmo contexto, no mesmo lugar, na mesma sequência, e Marcos também registra isso. Diz assim, 26, 41, vigiem e olhem. É o olho aberto e orando. É estando atento, de antena ligada e orando. Não é tempo para andarmos sem atenção de qualquer forma. Eu já disse aqui muitas vezes, o diabo anda ao redor, segundo as palavras de Pedro, como um leão procurando a quem possa tragar. Então nós temos que entender que, se não estamos enxergando, tem alguém de olho para nos derrubar, para nos enfraquecer, para nos desestabilizar, para nos atingir, para nos levar à derrota, ao pecado, enfim, aquilo que ele sabe fazer: roubar, matar, destruir. Lucas 21, 36, nós lemos assim: portanto, vigiem o tempo todo, orando. Como é que eu vigio o tempo todo? Orando. O texto é muito claro. Portanto, vigiem o tempo todo, orando, para que vocês possam escapar de todas essas coisas que têm de acontecer e para que possam estar em pé na presença do Filho do Homem. Também são aqueles acontecimentos que estão previstos para acontecer antes da vinda de Cristo. E ele diz que nós devemos vigiar e orar para que possamos escapar de toda a armação, de todos aqueles acontecimentos maus que devem preceder a vinda de Cristo. É por isso que Efésios 6,18 diz assim: orem em todo o tempo no Espírito. Já vimos isso aqui no outro contexto também. Com todo tipo de oração e súplica, e para isso vigiem. Como vigiar? Como? Com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Orando. Como é que a gente vigia? Orando. Eu queria cantar, mas eu acho que não vou cantar não. Tem um hino do cantor cristão que diz assim: bem de manhã, eu vou cantar. Bem de manhã, embora o céu sereno pareça um dia calmo anunciar. E o resto? Vigia e ora o coração pequeno, que um temporal pode abrigar. Bem de manhã e sem cessar, vigiar, sim, e orar. Saiu. Então vamos para o terceiro princípio que queremos ver. Nós devemos perseverar na oração. O último texto que nós lemos falou também sobre perseverança, e para isso vigiem com toda a perseverança. E o texto que vamos usar agora é Romanos 12:12. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Perseverem na oração. Para que eu e você possamos perseverar na oração, são necessárias duas coisas
que vemos neste mesmo verso. A primeira, nós precisamos ter esperança. Alegrem-se na esperança. Que esperança é essa? É que Jesus vai vir. É a volta de Jesus, é a consumação de todas as coisas. Essa semana eu recebi uma mensagem do pastor Moisés e ele escreveu algo, eu vou tentar dizer mais ou menos assim. Quando nós passamos, eu não sei as palavras porque eu não me lembro, mas o que ele quis dizer é o seguinte: o bom é que quando nós somos afligidos, atribulados, isso vai passar. E a nossa esperança é que todas as coisas vão passar. E que não muito tempo depois de passadas essas coisas, nós estaremos diante do Senhor, ou porque nós vamos a Ele, ou porque Ele virá a nós. De uma ou de outra maneira nós vamos estar com Ele, não é? E então nós devemos nos alegrar nessa esperança. Não é o fim. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então nós precisamos ter esperança. Esperança do controle de Deus, do governo de Deus e, sobretudo, nas promessas de Deus com relação ao futuro eterno que nos está reservado através de Jesus. E essa é o primeiro item do verso 12. O segundo é: precisamos ser pacientes na tribulação. Algo que eu e você precisamos aprender. Aliás, eu creio que a tribulação já produz a paciência, né? E a capacidade também de perseverarmos. Mas o salmista, no Salmo de 140, verso 1 até o 4, ele diz assim: esperei com paciência pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um atoleiro de lama. Colocou os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. E me pôs nos lábios um cântico novo, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado é aquele que põe no Senhor a sua confiança. Em todo o tempo nós somos chamados a confiar no Senhor. Não é porque não temos outro jeito. De fato, não temos mesmo. Pelo menos eu penso assim. Mas não no sentido de, não tem outro jeito mesmo. Não, não é isso não. Nós confiamos no Senhor. Nós vivemos por meio dEle, estamos aqui por meio dEle, e quando morremos, o texto diz lá em Romanos capítulo 14, se vivemos para o Senhor, é para o Senhor que vivemos. Se morremos, é para o Senhor que morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Então, o texto nos ensina que a nossa confiança deve estar no Senhor. E por isso devemos ser pacientes na tribulação. Esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Olha, Deus ouve cada vez que eu e você clamarmos por socorro. Seja o que você estiver vivendo, Ele virá em seu socorro. Ou Ele virá em seu socorro para livrar você daquela situação, ou para lhe dar graça para você suportar aquela situação de uma maneira que você saiba que Ele está agindo e operando e você vai ter paz nele.
É por isso mesmo que Romanos 12:12 diz: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Perseverança é algo necessário, importante. É uma doutrina ensinada em todas as páginas do Novo Testamento. E Jesus disse que aquele que perseverar até o fim será salvo. Não necessariamente que nós seremos salvos porque perseveramos, mas nós perseveramos porque somos salvos. A diferença é enorme. Nós não praticamos boas obras para ser salvos, mas praticamos boas obras porque somos salvos. Quem nos capacita para perseverar é o Senhor em nós. Quem nos capacita a fazer boas obras é o Senhor em nós. E a Bíblia é muito clara em dizer que só aquilo que for feito nele vai ter galardão. Tudo aquilo que fazemos podem ser as melhores obras, mas se não forem feitas nele, não vai ter nenhum valor diante de Deus. Então, devemos perseverar. Quarto princípio de oração ensinado pelo apóstolo Paulo que nós queremos destacar nesta noite. Nós devemos interceder pelos que servem a Deus no contexto no nosso caso, da IBPV. Pelo seu pastor, pelos missionários que a igreja sustenta parcialmente, pelos obreiros e líderes da igreja, todos que estão servindo. Ele diz em Romanos 15:30: irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e também pelo amor do Espírito, peço que lutem juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor. Ele está pedindo orações por ele. Talvez você pensasse, será que o apóstolo Paulo precisava de oração? Quanto maior é aquilo que é o desafio de Deus para você, maior é a necessidade que nós temos de oração. Deus não chama nenhum de nós para fazer algo que eu e você façamos facilmente. Ele nos chama para fazer algo que nós não podemos fazer por nós mesmos. Porque Ele quer que nós dependamos dEle, Ele quer que nós o busquemos. O que eu preciso saber é se Ele quer que eu faça. Se Ele quer que eu faça, então eu tenho que confiar nele, não tenho que olhar para mim, porque se eu for olhar para mim, eu nem saio do lugar. Então, é importante que nós entendamos que Deus sempre nos chama para fazer algo para o que e para o qual não nos sentimos habilitados. Então, eu nunca me senti habilitado em mim mesmo para fazer o que eu faço, já há vários anos na condição de pastor. Nunca me imaginei pastor, nunca pedi para ser pastor, nunca quis de vontade própria ser pastor. Eu só quis uma coisa: servir a Deus. E eu estava me preparando melhor para servir a Deus quando Ele me chamou para um ministério que eu nem sabia qual era na ocasião. E depois eu me vi pastor, e não foi algo que eu escolhi, porque eu jamais escolheria ser pastor. Nunca me senti apto, e nem me sinto apto hoje. Eu creio que nunca vou me achar suficientemente apto, porque essa tarefa é muito maior do que qualquer um de nós pode imaginar. Não é algo que possa ser feito pelo expediente humano. O homem pode fazer muitas coisas, mas Deus quer que nós façamos nele, por meio dele, através de Jesus, através do seu Espírito. Então, Paulo pede intercessão, oração por ele.
E ele menciona aqui no verso 31 uma razão: para que eu me veja livre dos rebeldes que vivem na Judéia, que este meu serviço em Jerusalém seja bem aceito pelos santos. Ele está pedindo que Deus o livre dos judeus que o perseguiam e também para que aqueles judeus que haviam crido em Jesus aceitassem uma oferta que quem estava enviando eram os gentios, coisa que aparentemente poderia parecer bastante humilhante para um judeu, receber ajuda de um povo estranho ao povo de Deus. Mas essa ajuda vinha das igrejas, as várias igrejas dos gentios, onde Paulo levantou essa oferta. Então ele ora para que ele se visse livre dos rebeldes que vivem na Judéia e que esse serviço, que era levar essa oferta para eles, fosse bem aceito pelos cristãos de origem judaica. Paulo também ora pedindo pelos seus companheiros. Ele diz assim, 1 Tessalonicenses 5:25, irmãos, orem também por nós. E quando ele se refere, ele diz nós, no primeiro, o Romanos 15:31, ele diz, ore para que eu, então ele está pedindo por ele. Em 1 Tessalonicenses 5:25, ele diz, irmãos, orem também por nós. São seus companheiros de viagem, são seus companheiros de ministério, são as pessoas que o assessoravam, o assistiam em todo o tempo do seu ministério, lutavam juntos com as mesmas experiências que ele tinha ao enfrentar as mais variadas situações. Escrevendo aos Colossenses, capítulo 4, versos 2 a 4, ele diz assim, continuem a orar, vigiando em oração com ação de graças. Ao mesmo tempo, orem também por nós, por ele, pelos que estavam com ele, para que Deus nos abra uma porta à palavra, para que ele tivesse a oportunidade de pregar a palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo. Eu já disse para vocês que o mistério de Cristo é Cristo em nós, Cristo nos gentios. Ele disse, pelo qual também estou algemado. Ele estava numa prisão quando escreveu. Orem para que eu torne este mistério conhecido, como me cumpre fazer. Ele foi chamado para isso, e ele queria a oportunidade de falar disso. Escrevendo aos Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses 3, de 1 a 2, ele diz assim, finalmente, irmãos, orem por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada como aconteceu entre vocês. Orem também para que sejamos livres de pessoas perversas e más, porque a fé não é de todos. Então vocês vejam que ele pedia orações, escrevendo aos Efésios, capítulo 6, versos 19 e 20, ele diz assim, e orem também por mim, para que no abrir da minha boca me seja dada a palavra, para com ousadia tornar conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, enviado nas cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Vejam o que ele pede, para que em Cristo, não nele mesmo, mas em Cristo ele seja ousado para falar. Ninguém pode fazer nada para o Senhor a não ser em Cristo, por meio de Cristo. Fazer, todo mundo pode fazer, mas o que vai realmente funcionar é aquilo que nós fazemos por meio de Jesus. Vamos assim para o último e quinto princípio de oração ensinados pelo apóstolo Paulo. Nós devemos orar por todos os santos. Orem todo o tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica,
e para isso vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. Nós temos que orar uns pelos outros. Todos nós, na igreja, temos um ministério. De uma ou de outra forma, nós servimos a Deus. E não importa o tipo de ministério que eu e você temos a desempenhar, todos nós precisamos fazer estas coisas que Deus nos chama a fazer no Senhor, em Cristo. E por isso ele disse: orem todo o tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, e para isso vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. Eu tenho que encorajar todos os irmãos para terem sempre intercessores, pessoas que se dispõem a orar por você. E quando estávamos nos reunindo numa célula tradicional, eu digo por causa da mudança à vida durante esse período, mas a orientação é que cada membro de célula orasse pela sua liderança e que os membros orassem uns pelos outros, e os seus intercessores deveriam ser os membros da sua célula. E de repente as células não puderam acontecer como vinham acontecendo. Nós estamos nos reunindo nos lares, mas então os seus intercessores seriam os membros da sua própria família, mas nada impede que você continue tendo o respaldo e a cobertura de oração de alguém que vinha orando por você, desde que você dê informações a essa pessoa acerca das suas necessidades pessoais e ministeriais. Você deve colocar tudo aquilo que você precisa para realizar a obra de Deus e pedir que pessoas sustentem você, pessoas para quem você deseja compartilhar a sua fé, e assim que nós vamos sustentando uns aos outros. É por isso que o texto diz: com toda perseverança e súplica por todos os santos. Para concluir, nós vimos 5 princípios hoje. Não são os únicos princípios, é a rapa do tacho de tudo que nós já vimos até agora. Primeiro, nós devemos dar graças a Deus por tudo, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus para com vocês em Cristo Jesus. Segundo, devemos orar sem cessar, orem sem cessar, 1 Tessalonicenses 5,17. Terceiro, devemos perseverar na oração, alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Em quarto, devemos interceder pelos que servem a Deus no contexto da IBPV. Você deve orar muito pelo seu pastor, deve orar muito pelos missionários, obreiros e líderes vinculados à igreja. Vocês não sabem, muitas vezes as pessoas ficam pensando que a pessoa, porque pastor ou porque missionário, parece que vive nas nuvens, né? Não tem nenhum problema. É um engano muito grande que o inimigo procura inocular nas pessoas. Nós precisamos de oração. Precisamos muito. Eu e a Ana Bia, essa semana, vivemos uma situação muito difícil, que eu não vou compartilhar, porque é muito íntimo, muito pessoal, mas enfrentamos uma batalha que foi vencida, mas foi um embate muito grande, e nós sentimos que o inferno se levanta sempre. Levanta todo dia, de várias maneiras, para afetar a nossa vida, com o propósito de impedir-nos de fazer aquilo que Deus quer que nós façamos. E é preciso que vocês se lembrem de nós. Precisamos muito das suas orações,
E eu sei que cada líder, cada pessoa que está investida de um determinado ministério, de um chamado, quer aqui, quer fora do país, como é o caso dos missionários que a igreja sustenta parcialmente. Então, nós devemos estar orando por todos estes. Em quinto lugar, nós devemos orar por todos os santos. Orem em todo o tempo, no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, e para isso vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. Dessa forma, nós encerramos esta série de ensino do apóstolo Paulo sobre a oração. Talvez eu ainda volte a falar sobre oração ainda uma ou duas vezes, não mais nesse contexto, um contexto diferente, mas eu estou orando para Deus me dar direção para o próximo domingo. E se você quiser orar também, ore. Mas agora feche os seus olhos e curve a sua cabeça, fale com Deus, porque não adianta você ouvir o que você ouve aqui, domingo após domingo, de manhã à noite, e se isso não muda a sua vida. Tem sentido quando nós ouvimos a palavra de Deus e buscamos aplicar aquilo que se aplica a nós, aquilo que não estávamos fazendo para que passemos a fazer, aquilo que não conhecíamos, porque conhecemos, a agir de acordo com o conhecimento que nos é dado, porque senão nós estamos simplesmente ouvindo, e a Bíblia diz que nós não devemos ser ouvintes esquecediços, mas praticantes da palavra. Senhor, nós te agradecemos o privilégio que nos dás de estarmos aqui hoje, de ministrarmos a tua palavra, de participarmos desse culto. E nós pedimos a Deus que a tua palavra possa ser vivenciada por cada um de nós. E não seja mero conhecimento intelectual, mas que através do que ouvimos sejamos criteriosos, cuidadosos na prática da oração. O Senhor nos ajude a sermos em Cristo Jesus fiéis na prática da oração, conforme o que vimos hoje. Pedimos que ao sair daqui, saiamos em paz, cercados pelos teus anjos, livres de toda forma de mal, livres de perigos. Eu quero te pedir pelo Paulo Henrique, que está viajando para esta cidade, que o Senhor lhe traga junto com sua família, quem com ele está, em paz e em segurança. Quero te pedir que a tua mão esteja estendida para abençoar o teu povo. Que o Senhor esteja abençoando o teu povo, o que se acha aqui presente, aquele que está sendo aqui da IBPV, estão reunidos nos lares, que a mão do Senhor esteja estendida para eles também. E que o Senhor esteja abençoando, o Senhor esteja cuidando, o Senhor esteja preservando, que o Senhor esteja levantando, erguendo, fortalecendo, capacitando-nos para enfrentarmos as lutas e sermos nelas vitoriosos por meio de Jesus. Nós pedimos que o Senhor nos abençoe assim e olhe para nós com benignidade e com misericórdia. Nós pedimos então mais uma vez ao sair, leva-nos em paz, guardados sempre por Ti e livres do mal. Nós oramos pedindo que o Senhor nos dê uma semana na Tua presença, fazendo o que é agradável e aceitável a Ti por meio de Jesus. É no nome dele que oramos. E agora, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai,
a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus sejam sobre todos nós, agora e para todos sempre. Amém. Permaneçamos não, vamos ficar em pé para cantar.